Você quer saber tudo sobre essa orquídea linda chamada Wanda? Se você tem dúvidas sobre a floração, a luminosidade correta, a rega adequada e a adubação, fica comigo que eu prometo que eu vou te contar tintim por tintim. Olá, tudo bem? Aqui é a Vanessa Monteiro. Hoje nós vamos conversar sobre Wandas. Primeiro, deixa eu contar uma coisa para você. Eu vou te ensinar tudo que eu aprendi durante esses anos de cultivo, nos estudos, na prática, para que resulte essas lindas florações, o belo vegetal. Tem muitas plantas para mostrar para vocês, mas antes eu queria contar uma história. Uma coisa que aconteceu comigo que eu acredito que esteja acontecendo com a maioria de vocês. A minha primeira Wanda, ela me chamou a atenção numa feira de orquídeas, lá na cidade de Paraíba do Sul. E ela tinha raízes lindas, enormes, tanto que eu segurava a planta aqui em cima, as raízes dela iam quase no meu pé. Só que era a minha primeira Wanda, e eu morava em apartamento, cultivava lá. Aí levei pra casa, né, e reguei uma vez por dia, como todo mundo fala, uma vez por dia, e ela começou a amarelar as folhas de baixo. Começou a amarelar e cair folha. E eu pensando, meu Deus, será que a planta tá doente? Será que tá acontecendo com ela? Se é problema de adaptação, se é falta de rega. Comecei a regar 2 vezes por dia. E a planta, ela começou a cair. Simplesmente amarelava as folhas e caía. Quem me acompanha já há muito tempo lá, desde o início do canal, sabe que inclusive eu até chamava ela de Wanda Cebolinha. Porque só restaram 2 ou 3 pares de folha de uma Wanda linda, enorme. Ela foi descartando folha e eu não sabia o que fazer. E hoje nós vamos conversar para que isso não aconteça com as Wandas de vocês. Isso aí já deve ter acontecido com alguém, né? Se aconteceu, me conta aqui que eu quero saber. Não vai mais acontecer, tá? Desde que você veja esse vídeo até o final, porque ele é dividido em tópicos e cada tópico eu vou falar de uma necessidade especial dessa planta aqui. As Wandas, elas são monopodiais, né? Como vocês podem observar, elas têm um crescimento para cima. Ela não cresce para frente, ela tem uma linha de crescimento vertical, diferente de uma Cattleya, que ela cresce aqui, ó, de forma simpodial, andando pelo rizoma, de forma horizontal. Essa daqui é de forma vertical, para cima. Vocês podem observar isso. Então, o que que acontece? São plantas provenientes do Sudeste Asiático, onde o clima, gente, o clima é muito quente e úmido. Por isso que essas plantas amam calor, amam umidade, precisam estar sempre com as raizinhas captando umidade, ainda que seja do ambiente, mas ela precisa de rega de 1 ou 2 vezes por dia, às vezes até mais, e precisa de muita umidade no ar, cerca aí de 60% para cima, para que ela se desenvolva bem. A floração da Wanda, gente, é cada vez mais abundante. Toda vez que ela solta uma floração, a tendência é que ela venha mais bonita, mais carregada, a flor venha maior. E uma curiosidade bem legal que eu tenho para falar para vocês. Ela não abre do tamanho que ela tá aqui agora. Ela abre, tanto a Wanda quanto a Phalaenopsis, ela abre com a flor um pouco menor e com o tempo ela vai aumentando de tamanho, bem legal, não é? Essa floração pode durar até 3 meses, desde que ela esteja bem longe das pragas de orquidário, né? Que a gente vai tratar ainda no vídeo específico. E ela pode florescer até 4 vezes por ano. Imagina, gente, a sua casa florida o ano inteiro. Mas tem um porém, ela gosta de clima quente. Se você mora em lugares em que o inverno é bem rigoroso, talvez você tenha 1 ou 2 florações por ano. Já se você mora num lugar que faz calor praticamente o ano inteiro, a tendência dela é florescer cada vez mais, inclusive chegar a 4 vezes por ano. Lembrando que essa orquídea é uma Wanda híbrida, tá? Diferente das espécies, as híbridas florescem mais vezes ao ano. As espécies, como a bicolor, a tricolor, ela geralmente floresce 1 vez ao ano. Mas não deixa de ser linda, não devemos deixar de ter aqui no orquidário. Só que para floração várias vezes ao ano, abundante, linda, grandona, diversificada, assim como essa, seriam as Wandas híbridas. Uma dica muito importante para você, quando for comprar a sua orquídea, saber se ela vai florescer na sua casa, se ela já é adulta, é observar sinais anteriores de floração. Nesse caso, vocês podem ver que tem aqui, ó, uma haste seca, tem aqui hastes secas, por toda a extensão da planta. E na hora que você for comprar a sua, quanto mais pertinho a haste tiver entre uma axila, que é o encontro da folha com o rizoma, entre uma axila e outra, mais florífera ela é. É importante que vocês saibam também
que para ela florescer, ela tem que ser adulta. Existe muita venda de mudas de vandas, inclusive eu tenho bastante, depois vou mostrar para vocês, mas é importante que ela já seja adulta para que ela floresça na sua casa, assim, com esse vigor, com essa beleza. E como que vocês veem se ela já é adulta? Marca de floração passada. As vandas, especificamente, gostam muito de luminosidade. Na verdade, elas mais que gostam, né? Elas precisam muito de luminosidade. Se ela não receber a luz adequada, ela não vai florescer, infelizmente. Então a gente tem que procurar um lugar bem bacana para colocar essa planta. E a luminosidade ideal para ela é de 50%. Você pode usar uma luminete de 50% ou uma tela de sombreamento. No meu caso, aqui faz bastante sol e depois no final da tarde costuma chover. Eu uso a tela de sombreamento de 70%, só que eu coloco as vandas bem lá no alto, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho 3 níveis de altura que eu penduro as minhas plantas. O nível mais alto eu coloco as vandas e algumas outras espécies, como braçávolas, cattleyas bifolhadas, catasetum. Mas nesse caso, as vandas precisam de bastante luminosidade. Então elas ficam no andar mais alto e eu coloco todas juntas para na hora de regar já aproveitar, porque a rega é diária delas, né? Já regar todo mundo junto. E elas estão gostando bastante aí desse local. Inclusive as mudas também estão na mesma altura, se desenvolvendo muito bem. No andar do meio eu coloco as plantas que exigem menos iluminação, como Oncidium, Celogene, Maxilária, Cattleya intermédia, e na parte de baixo eu coloco as mudas, Sapatinho, que é o Paphiopedilum, Bulbophyllum, micro-orquídeas, Stanioptea, Ludísia, e ficam todas acomodadas aí conforme a sua necessidade de luminosidade. Então, se você quer que a sua orquídea floresça, inclusive te dê várias floradas ao ano, o ideal é que você coloque ela num lugar bem iluminado, com média aí de 50% de luminosidade filtrada. Ela vai até a sol pleno, mas eu não recomendo porque o vegetal fica um pouco detonado. Mas ela é sim capaz de suportar o sol pleno e florescer cada vez mais linda e mais abundante. Como adubar corretamente a sua orquídea Vanda? Para que ela tenha folhas saudáveis, raízes saudáveis, olha que coisa mais linda, a gente tem que adubar adequadamente a nossa Vanda. Essa aqui no momento não tá florida, eu não achei nenhum indício de floração nela ainda, então creio que ela ainda não esteja madura para florescer, não seja adulta. Mas olha o tamanhão dela. Enquanto outras florescem bem menores, olha a diferença do vegetal dessa aqui para essa daqui. Essa aqui ainda não é adulta. Então, tamanho não quer dizer nada. Por isso que eu disse que na hora de comprar, o bom é observar aqui, ó, entre as axilas, se já tem alguma hastezinha seca cortada, que indica a floração anterior. E não é por falta de iluminação, nem de rega, nem de nada adubação, porque são todas cultivadas da mesma maneira no mesmo local. Essa planta ainda é uma planta jovem. E como eu disse, também vai depender de cada planta. De Vanda para Vanda tem diferença também na frequência da floração. Por isso que eu digo também, quanto mais hastes tem entre as axilas mais perto uma da outra, quer dizer que ela floresce mais rápido também, mais vezes durante o ano. Mas vamos falar da adubação, que é o que importa, né? Eu uso nessa planta, assim como eu uso em todas as minhas outras plantas, o BG Orquídeas. Aplico a cada semana, eu intercalo com um enraizador. Atualmente eu estou usando o Ceacrop, mas eu já usei o enraizador da Forte Jardim e os dois são muito bons. Então eu vou intercalando. Uma semana eu aplico o BG, na outra semana eu aplico o Ceacrop, aí na outra semana talvez seja o cálcio, talvez seja o enxofre. Aí na outra semana a gente vai, volta tudo, faz um ciclo de adubação. Isso aí exige um cronograma, você tem que anotar para não esquecer. Porque senão chega na outra semana, você daí tanto compromisso, tanta coisa para fazer, você não consegue às vezes nem lembrar o que você aplicou. Por isso que eu indico fazer um cronograma. Eu já tenho material aqui que ensina vocês a fazer esse cronograma e não errar mais na adubação das suas orquídeas. Bom, o BG Flores é um adubo completo com NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Nutre a planta na necessidade de macronutrientes primários, macronutrientes secundários. Para resumir, o BG Flores, ele contém todos os nutrientes necessários, os macronutrientes primários, os macronutrientes secundários e todos os micronutrientes também necessários para a planta. Os micronutrientes, eles são necessários também, não é por causa do nome ser micro que eles são dispensáveis, eles são essenciais, porém a planta precisa deles com menos quantidade. Seguindo essa linha, uma vez ao mês eu aplico o cálcio.
somente o cálcio nas raízes da planta. Se eu aplicar no vegetal, ela vai ficar toda manchadinha de branco. Então, o cálcio é o único que eu recomendo aplicar só nas raízes. Mas os outros adubos, enraizadores e tal, vocês podem aplicar na planta inteira. Como repelente natural, uso o óleo de nim e recomendo super para vocês. Acho bem bacana. Ele repele os insetos, repele as pragas, ele é fungicida e bactericida natural. A aplicação do óleo de nim eu faço a cada 15 dias e ele mantém a sua planta livre das pragas e livre de doenças, garantindo a saúde dela e depois a floração. Óleo de nim, muito importante. Quanto à rega, as vandas têm raízes aéreas. Já é uma praxe cultivá-las assim. Nada impede que a gente coloque num vaso, num cachepô, mas naturalmente ela já vem sendo cultivada assim. E por ela estar com a raiz exposta, sem nenhum tipo de substrato, aqui para segurar a umidade dessas raízes, a gente precisa estar atento na hidratação da planta para que ela continue se desenvolvendo de forma saudável. Certo, mas como que eu devo regar a minha vanda? A recomendação é que você regue pelo menos uma vez ao dia, mas em épocas mais quentes ela pode ser regada de 2 a 3 vezes por dia sem problema algum, desde que sejam evitados os períodos mais quentes do dia. Os períodos mais recomendáveis são o início da manhã e no finalzinho da tarde para o início da noite. Na rega da noite, evite molhar a planta por cima toda para que ela não passe a noite molhada, porque aqui em cima que fica a gema dela apical e ela cresce, como eu falei, ela é monopodial, cresce para cima. A gente precisa evitar o apodrecimento dessa coroa aqui. Se a rega for à noite, dê preferência à rega só das raízes. Se você regar durante o dia, num horário mais fresquinho, pode regar a planta toda, essa é a minha recomendação. E a rega adequada tem ligação direta com o enraizamento saudável das suas vandas. Vanda desidratada. Como resolver esse problema? Essa planta chegou para mim no ano passado bem judiadinha, bem desidratada, porque ela veio de uma região com um clima totalmente diferente do clima daqui. Ela veio de uma região fria, do sul do Brasil, e chegou aqui e encontrou aquele calorão, então ela sentiu. E nisso ela se desidratou um pouco. E eu vou mostrar para vocês, mas ela já está se recuperando muito bem, ela estava bem pior do que isso daqui. E eu vou mostrar para vocês os sinais da desidratação na planta. O primeiro sinal que a planta demonstra é amarelamento das folhas de baixo e o descarte natural delas. Porque a planta sente que está morrendo e ela precisa se livrar das folhas, e ela vai se livrar das folhas mais antigas para que ela continue o crescimento na parte mais nova aqui, ó, apical. Tá bem saudável a parte de cima, como vocês podem ver. Então aqui, ó, ela começa a amarelar e ela mesma vai descartar. Ela tá praticamente seca aqui, ó, tá quase descolando. Eu não vou tirar, porque se eu tirar vou ter que selar com canela. Mas ela, quando descarta ela mesma já cicatriza aqui, onde ela descartou a folha, então não tem problema. E nenhuma abertura para entrar pragas e doenças. Essa folha aqui também, ela estava muito desidratada e ela está sendo descartada. Outro sinal bem claro da desidratação que vocês podem perceber é o enrugamento das folhas. Não sei se vocês vão conseguir enxergar que está diferente. Aqui, dá umas estrias na folha. É que ela melhorou bastante. Ó, mas dá umas marcações. Seriam essas estrias. Acho que desse lado vai dar pra ver melhor. Enfim, ela não tá tão lisinha quanto a anterior que eu mostrei. E como a gente faz para reidratar uma planta que tá desidratada? Ou ficou desidratada no seu cultivo, de repente por falta de conhecimento, ou por falta de atenção, ou ela já chegou para você desidratada. Como que a gente resolve isso? O que fazer? Vocês podem observar que as raízes dela estão muito saudáveis. Olha essas pontinhas, todas ponteiras ativas. Ela já está se recuperando muito bem, captando toda a nutrição, captando toda a umidade, que aqui tem bastante. Mas ela veio, olha, com essas raizinhas finas aqui, como vocês podem observar, ela já veio com muitas raizinhas mortas. E aqui ela se desenvolveu muito bem, vem se desenvolvendo, se recuperando. Sobre essas manchas aqui, isso aqui é queimadura de sol, tá? Isso aqui é excesso de sol na planta. Eu disse para vocês que a orquídea Vanda, ela aguenta até sol pleno, mas ela precisa ser adaptada. Ela não pode ser colocada direto ao sol pleno, e ainda que seja adaptada, ela não vai ficar com um vegetal tão bonito. Ela vai ficar com vegetal amarelado, pode dar algumas manchas, algumas pintas, mas isso aqui ocorreu na minha mudança. Quando eu mudei da outra casa para cá, em setembro, a gente ainda não tinha o orquidário montado.
Então, assim, eu coloquei todas as minhas orquídeas na varanda e coloquei um sombrite por cima. Mas esse sombrite não foi suficiente, acabou queimando várias das minhas plantas. Inclusive, essa Vandinha que já tava judiada, já tava desidratada, tadinha. Mas agora ela já tá no lugarzinho certo. Como eu faço para recuperar, Vanessa? Bom, regando, conforme eu falei, 2 vezes ao dia, se possível 3 vezes ao dia. Você pode também aumentar a umidade ao redor de onde a planta está sendo cultivada. Aqui no orquidário dá para vocês perceberem no chão, inclusive tem uma denfal florida linda ali, que é de pedra e por baixo tem areia. Então, eu sempre mantendo essa região, jogando água no chão, água na parede, vai aumentar naturalmente a umidade do ar, que a Wanda gosta muito, porque lá de onde ela veio, do Sudeste Asiático, é um clima quente e úmido, e aqui na nossa casa, no nosso cultivo, a gente tem que reproduzir o máximo possível do que ela recebia lá, porque tá no DNA dela, tá na genética dela. Ainda que ela seja reproduzida aqui no Brasil, ela tem no DNA a necessidade desse clima quente e úmido. Como eu falei, vocês podem aumentar a umidade do ar de várias formas, regando o chão, regando paredes, colocando plantas embaixo das orquídeas no chão, plantas que sejam terrestres, com vasos grandes, folhagens, aumenta bastante a umidade porque elas estão sempre úmidas e isso faz sempre evaporar a água, o que as orquídeas gostam, principalmente as Vandas. Uma coisa muito importante também é que se sua planta estiver desidratada, é necessário, para que ela se recupere, que você corte hastes florais, tá? Se ela estiver florida, a gente vai ter que, infelizmente, cortar para que ela concentre a energia dela no enraizamento, na recuperação e não na floração, tá bom? É uma recomendação para vocês também. Uma coisa bem legal também que vocês podem fazer para aumentar a umidade é colocar 1 ou 2 tubetes nas raízes. Deixa eu tentar mostrar para vocês que essa Wanda é bem comprida, tem muita raiz. Olha só. Esses tubetes você encontra facilmente em orquidários, em sites na internet. A gente coloca 1 ou 2 raizinhas aqui e deixa. Não, isso aqui não substitui a rega, viu? Isso aqui é um complemento à rega. E aí ela vai sugando aqui, pode ver que ela tá verdinha e vai subindo nutriente. Aqui tá úmido, ó. Tô sentindo ela molhada e o resto das raízes estão sequinhas. Daqui a pouco já está na hora de regar pelo horário. Mas eu acho que a natureza vai fazer isso por mim. Está com cara que vai chover. Então essas foram as dicas caso sua Wanda esteja desidratada, com folhas fechadas, folhas enrugadas, raízes secas e murchas. Há salvação para ela sim. O clima ideal para cultivar as Wandas é um clima intermediário a quente. Ela não gosta muito de climas frios e deve ser muito bem protegida no inverno, principalmente das geadas, e quando começa a baixar de 10 graus a temperatura, ela deve ser protegida, levada para dentro de casa, porque ela não suporta tempo frio, ela não gosta. Nem a Wanda, nem a Phalaenopsis. Então, se você mora num lugar que faz um frio rigoroso, já saibam que vocês vão ter que manter um lugarzinho para elas protegidas, ou usar uma lona plástica, uma lona agrícola, alguma coisa que possa abrigar essas meninas aqui. E provavelmente também nos lugares que fazem frio, tem um inverno bem demarcado, elas vão entrar meio que em dormência e não vão florescer. Diferente de um lugar lá no Nordeste do Brasil, que a gente quase não tem inverno lá, né? Ela pode continuar florescendo, seguindo sua vida normal, porque o que a planta sabe, o que determina a floração ou a aparente dormência da planta, não é o calendário, não é a estação, mas sim o que ela tá vivendo. Se ela tá no calor, para ela é verão. Se ela tá no frio, para ela é inverno. Se você tá em dúvida se o frio que tá fazendo aí na sua cidade tá fazendo mal para suas plantas, tá afetando a sua Wanda, uma dica bem legal: observe a cor da folha. Se ela tiver pigmentando pro vermelho, é sinal que ela não está gostando mesmo. Como fazer muda de Wanda? Muita gente quer tirar muda de Wanda, mas realmente é bem mais difícil a gente conseguir mudas de plantas monopodiais que crescem para cima do que das orquídeas que crescem para frente, na horizontal, que são as simpodiais. As simpodiais a gente corta ali de 3 em 3 bulbos, 4 em 4 bulbos, mas as Wandas, o que a gente faz para conseguir a muda? Bom, tem algumas técnicas. Na verdade, são 3 técnicas muito divulgadas por aí. Eu li, estudei, eu vi, mas eu não apliquei nenhuma. Então eu vou dar informação para vocês e caso vocês queiram aplicar alguma dessas, eu recomendo que vocês deem uma pesquisada a fundo nessas técnicas, mas eu não posso deixar de falar para vocês sobre elas. São técnicas bem interessantes, né? Porém, curiosas. Dizem que se você retirar um par de folhas, mais ou menos dessa área aqui, ó,
Não pode ser as últimas, porque naturalmente ela vai descartar. Vou mostrar pra vocês. Ó, a planta está totalmente saudável, mas ela aqui, ó, já tá querendo descartar essas últimas folhinhas aqui. Já tá crescendo raiz por cima dessas folhas. Então, a gente teria que meio que dar um choque nela. É meio que, ai, eu vou morrer, então eu preciso soltar uma muda. Mais ou menos o que acontece com a Phalaenopsis. Quando ela é queimada, quando apodrece o miolo, o que ela faz? Solta cakes laterais. Então, se você mexer com a planta de forma que ela sinta que alguma coisa mudou, que ela está em perigo, provavelmente ela vai soltar um cake. E a recomendação de muitos orquidófilos é retirar um par de folhas nessa altura aqui, não tanto embaixo, mas também não precisa ser no meio da planta. Nessa altura aqui, que ela vai brotar. Nunca fiz, gente. Mas se vocês quiserem tentar, uma maneira que pra mim é bem lógica, e eu acredito nessa técnica, é que quando a planta vai crescendo, existe vanda com mais de 1 metro de altura. Conforme ela vai crescendo, ela vai soltando raízes entre as folhas de baixo e as folhas de cima. Por exemplo, ela vai subindo aqui, tá vendo essas raízes aqui? Ficaram folhas para baixo. Então, quando ela começar a crescer muito, e se ela começar a descartar essas folhas aqui, ó, ela vai ficar com a famosa canela da Wanda, quando a Wanda é chamada de caneluda. E aí, se ela tiver raízes saudáveis, tanto na parte de baixo da Wanda, que é a parte que ficou caneluda, quanto na parte de cima, que é a parte onde está o vegetal, você pode fazer um corte no rizoma, que a parte de cima vai continuar se desenvolvendo normalmente aqui pela gema apical, e a parte de baixo, por ter raízes, vai desenvolver provavelmente um broto lateral. Exige muita coragem, né? A título de curiosidade, também tem a última técnica aí que eu já conheci, que seria virar de cabeça para baixo. Mas qual o sentido disso? Ela de cabeça para baixo, a tendência das orquídeas e toda e qualquer planta é crescer em direção ao sol, à iluminação. Então, ela de cabeça para baixo, ela tenderia a soltar brotos para cima. Mas eu acredito que a minha planta começaria a crescer assim, vergada. Mas tem quem diga que se colocar de cabeça para baixo vai sair um broto. Eu nunca vi, gente. Tô passando só a informação. Lembrando que essas 3 últimas dicas de brotos das Wandas eu não validei. Eu não fiz na minha casa, aqui no meu orquidário. Então, se vocês quiserem fazer, pesquisem mais a fundo essas técnicas aí, tá bom? Como cultivar as Wandas bebês. Essas estão unidas. Eu coloquei uma do ladinho da outra e uma enraizou se juntando à outra. E porque todo vídeo alguém pergunta, aquilo ali não é uma orquídea que algum gatinho derrubou, não. É uma bromélia que tá com o vaso virado propositadamente. Depois eu explico pra vocês por que eu fiz isso. Enfim, voltando aqui pras meninas. Orquídeas bebês. Qual a vantagem de comprar, adquirir orquídeas bebês? A gente tem visto muitas ofertas aí de Wandas assim, pequenininhas. As vantagens, né? Realmente, o preço é muito convidativo. A planta bebê ela é muito mais barata do que uma Wanda adulta já florida, principalmente. A desvantagem é o tempo que ela leva para florescer. Em média, uma Wanda leva aí de 6, 7, 8 anos para florescer. Você tem que ter bastante paciência, o bom que vai trabalhar a sua paciência aí. Mas o legal disso é que ela se desenvolve muito rápido. Elas chegaram para mim ano passado, e tava na metade desse tamanho aqui. Elas crescem bem rápido e mais de um par de folhas por ano, tá? Essa questão de um par de folhas por ano é meio que mito. E o enraizamento é bem legal, olha. Tanto é que ela se colou na outra. Quando eu coloquei ela dentro desse potinho aqui, que é um vasinho improvisado, todo furado, porque eu não tinha cestinha de Wanda na época que elas chegaram, elas estavam com as raizinhas só pra dentro, uma ou outra pra fora. E agora elas já estão bem enraizadinhas, olha as ponteiras, que lindas. Bem saudáveis. Aí o que eu faço? A Wanda bebê ela precisa de um pouco mais de umidade para se desenvolver. Porque toda muda, né? Não só de Wanda. Principalmente de Wanda, que já é uma planta que exige umidade. Então eu coloquei musgo. De forma que aumente ali a umidade para ela. E não ocasionou nenhum tipo de problema, podridão, nada disso. Porque o vasinho está bem furadinho, furei com ferro de solda. Elas estão na mesma altura, mesma luminosidade, recebem a mesma adubação, todo tratamento igual a das plantas adultas. Você pode colocar até num lugar que não seja tão iluminado assim, se você tiver, tá? Mas eu cultivo todas no mesmo lugar, porque daí eu rego todas juntas, e aí fica tudo bem. Elas estão se desenvolvendo muito bem.
Uma coisa que eu até deixei de falar na parte de adubação, vocês podem usar também o Osmocote. E o lesmicida também é super indicado que vocês usem. O Osmocote vocês podem colocar num porta-adubinho aqui dentro e fazer a rega normal e fazer a adubação normal conforme eu indiquei para vocês. Então eram essas as super dicas que eu tinha para passar para vocês acerca do cultivo das vandas. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora o próximo vídeo a ser gravado será sobre iscas de insetos, armadilhas amarelas e azuis para insetos e trips. Acompanhe o canal. Fiquem todos com Deus então e até o próximo vídeo.